Eles nunca quiseram que você ouvisse isso. Se você sentir um arrepio na espinha agora, não ignore, porque uma vez que você escute o que estou prestes a revelar, a forma como você vê o mundo, sua igreja, seus vizinhos, até o rosto no seu próprio espelho, nunca mais será a mesma. Nas dobras escondidas das serras de Minas Gerais, lá por 1850, as pessoas sussurravam sobre Vale do Pinheiro como se fosse apenas mais uma paróquia rural, um ponto simples no mapa que os cartógrafos mal se davam ao trabalho de marcar. Mas segredos florescem onde ninguém olha de perto. Segredos que arranham o interior da sua mente uma vez que te encontram. A história começa com o reverendo Ezequiel Moreira e suas filhas gêmeas, Rebeca e Raquel, duas menininhas em vestidos simples de linho, segurando as mãos uma da outra enquanto vagavam de cabana em cabana, de igreja em igreja. Aos olhos ingênuos, elas não passavam de ovelhinhas órfãs em uma selva cruel. Mas para aqueles que as conheceram, eram algo muito mais estranho, algo mais antigo, algo que arrancava a verdade de você como um espinho saindo da pele. Veja, Vale do Pinheiro foi construído sobre madeira divina e boa doutrina batista, ou era isso que seu povo queria que você acreditasse. Mas debaixo daquele piso de tábuas da velha igreja, a verdade apodrecia como um corpo em uma sepultura sem marca. E quando as gêmeas chegaram, elas não só falavam palavras, elas exumavam as mentiras que as pessoas achavam que haviam enterrado para sempre. Você acha que está seguro porque vive na era da ciência e das telas, porque seus pecados estão escondidos atrás de senhas e portas trancadas. Nenhum segredo fica enterrado quando uma mente sabe cavar. E as gêmeas Moreira, elas não precisavam de paz, elas tinham sonhos. Alguns dizem que a mãe delas morreu gritando durante o parto, amaldiçoando a tempestade que isolou sua cabana do mundo. Alguns dizem que ela amaldiçoou o marido por deixá-la sangrar sozinha enquanto ele orava. E alguns dizem que o último suspiro dela não deixou as filhas. Ele ficou dentro delas, uma voz sussurrando coisas que nenhuma criança deveria saber. Quando Ezequiel subiu a trilha lamacenta até Vale do Pinheiro naquele novembro, a congregação o recebeu com sorrisos educados. Mas por trás de cada aperto de mão e pão velho, seus olhos piscavam para as meninas arregalados, idênticas, estranhamente quietas, até que não eram mais. E na segunda noite elas não foram. Rebeca olhou para o pastor Felício através da luz tremulante da vela e perguntou por que ele escondia cachaça debaixo das tábuas da igreja, embrulhada no cobertor do seu filho morto. O homem quase engasgou com sua sopa. Como ela poderia saber? Ele não havia contado para ninguém, nem mesmo para a esposa. É aqui que você se inclina mais perto, porque uma vez que ouve isso, você não volta o mesmo homem. Você já se perguntou o quanto enterrou debaixo das tábuas da sua própria vida? Quais segredos você empurrou fundo o suficiente para achar que nunca mais vão arranhar a superfície? As gêmeas Moreira eram prova viva de que algumas mentes são chaves. Chaves para portas que nunca deveriam ser abertas. Mas você está aqui agora, escutando, se inclinando. Então continue escutando, porque as tábuas podres de Vale do Pinheiro estão prestes a se partir ao meio. E você vai ver exatamente o que rastejou para fora. E se você acha que isso termina com uma história de fantasma, você não está pronto para a verdade. Segure-se. O que aconteceu depois quebrou a máscara dos justos e revelou o tipo de escuridão que nenhum sermão poderia lavar. A pergunta não é se você acredita em mim. A pergunta é, você aguenta quando perceber que as mesmas sombras rastejam pela sua própria casa de culto, pela sua própria família, pela sua própria mente? Não desvie o olhar agora. Você já ouviu demais para voltar à luz sem mudar. Continue escutando. Continue cavando. Porque isso é o segredo que eles esperavam que você nunca encontrasse. Quando a aurora rompeu sobre Vale do Pinheiro naquela manhã amarga de novembro, a neblina parecia mais densa que o normal, grudando nas cabanas, se infiltrando por baixo das portas, envolvendo a igreja em um véu que fazia os vivos se sentirem mais perto dos mortos. O pastor Felício se levantou antes do galo cantar, como sempre fazia, mas naquela manhã, suas orações grudavam na garganta como pão seco. Ele não conseguia parar de ouvir a voz de Rebeca, pequena, clara, impiedosa, nomeando a garrafa que ele achava enterrada na escuridão. Uma garrafa embrulhada no cobertor de um bebê morto. Um segredo que ele havia escondido dos vivos, mas nunca de si mesmo. Ele encontrou Ezequiel Moreira acordado perto das brasas da fogueira, Bíblia aberta nos joelhos, mas os olhos fixos em sombras que pareciam responder de volta. As gêmeas estavam encolhidas em um colchão de palha ao lado dele. Raquel febril de novo, murmurando no sono.
Rebeca bem acordada e observando o pai com aquela calma terrível de quem sabe demais. Pastor, Ezequiel disse sem olhar para cima. Você já se perguntou se o Senhor dará a algumas pessoas olhos não feitos para este mundo? O pastor Felício não respondeu. Ele não podia, porque a verdade era que ele havia se perguntado. Muito antes das gêmeas falarem seu pecado no ar aberto, ele sentia que algo naquele vale era mais antigo que os hinos batistas que cantavam para afastar os lobos, mais antigo que qualquer escritura, algo que observava através das árvores, esperando por uma mente macia o suficiente para sussurrar através. Rebeca se sentou, o cabelo caindo em emaranhados ao redor do rosto pálido. Pastor Felício, ela disse, a voz doce como água de nascente. Você quer que a gente te mostre o que está debaixo do piso? Ou você já sabe? Ele balançou a cabeça, as mãos tremendo. Eu sei, ele sussurrou rouco. Deus me ajude. Eu sei. Eles tomaram o café da manhã em silêncio. Mingau frio de milho e café amargo de chicória. As gêmeas mal tocaram no delas. Elas nunca pareciam famintas por comida. Elas se alimentavam de outra coisa. Coisas não ditas. O gosto da vergonha das pessoas rolando da língua delas como mel e cinzas. Quando a congregação se reuniu para o culto de domingo, a notícia já havia se espalhado por Vale do Pinheiro, como uma cobra no capim alto. Samuel Torres, o homem grande que se chamava de espinha dorsal da cidade, evitava os olhos das gêmeas. Marta Branco, a velha viúva que policiava a moral de todos há décadas, apertava o inário com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Todos vieram, porém, porque o medo tem um puxão mais forte que a fé. E no fundo todo homem, mulher e criança queria ver se aquelas menininhas realmente sabiam o que nenhuma criança deveria saber. O sermão de Ezequiel começou suave. Fogo e enxofre, o de sempre. Mas foram as gêmeas que racharam os bancos. Depois do último amém, elas não esperaram permissão. Rebeca caminhou direto para Samuel Torres, olhou para ele com aquela inocência terrível e nomeou cada moeda que ele havia roubado do prato de coleta. Nomeou as dívidas, nomeou as reuniões secretas em Belo Horizonte, onde ele apostava o dinheiro do Senhor. Raquel se aproximou de Marta Branco e falou o indizível, o marido fugitivo, o atestado de óbito falsificado, as cartas que ela queimava na lareira todo Natal, quando a solidão arranhava fundo demais. Uma por uma, elas desmontaram a máscara de Vale do Pinheiro com a calma de uma criança. Sem raiva, sem julgamento, só verdade, crua e rastejando no ar aberto como larvas em uma carcaça. As pessoas choravam, gritavam, mas ninguém podia negar. Cada palavra combinava com algum registro escondido, alguma carta enterrada, algum rumor sussurrado que morria em outras línguas, mas não na delas. E quando terminaram, quando a última mentira jazia se contorcendo sob a luz pálida que entrava pelas janelas da igreja, Rebeca se virou para o altar, de carvalho escurecido por décadas de orações e segredos. Ela colocou a mãozinha nele como um juiz prestes a dar o... Sentiu o quarto girando ao seu redor, os joelhos travados para mantê-lo de pé, a família Vieira, esperança e fé, a mentira que ele herdara de seu predecessor, a verdade sussurrada apenas uma vez em confissão para um ancião moribundo que implorou para que ele nunca cavasse. Mas as gêmeas cavavam, elas sempre cavavam. Se você acha que Vale do Pinheiro é só uma cidade fantasma agora, você não entendeu. As gêmeas não só desenterraram o passado da cidade, elas desenterraram algo mais antigo. Uma pergunta que você sente nos ossos agora mesmo. Quanto da sua vida é construído sobre podridão escondida? Escute com atenção. Isso não é sobre duas meninas estranhas na mata. Isso é sobre você, sua família, sua igreja. Os segredos que mantêm seu mundinho educado de cair aos pedaços. Você os enterra fundo. Você ora para que eles fiquem em silêncio. Mas no momento em que alguém como Rebeca e Raquel olha para você, você aprende a verdade. Nenhum túmulo fica fechado para sempre. Ainda aqui? Bom, então fique comigo, porque esse buraco vai mais fundo que Vale do Pinheiro. Ele corre debaixo de toda a igreja, todo o tribunal, todo sussurro que você já enterrou no escuro. E uma vez que você veja o fundo, você nunca mais vai rastejar de volta à superfície o mesmo homem. Eles dizem que a mente se protege com paredes, divisórias finas de crença, rotina, distração, qualquer coisa para te impedir de espiar no espaço de rastejar onde a verdade real ferve. Mas uma vez que a parede racha, não há remendo que a conserte. E em Vale do Pinheiro as gêmeas Moreira não só racharam, elas a rasgaram com a delicadeza de crianças arrancando as asas de uma mosca. Naquela noite de domingo ninguém em Vale do Pinheiro dormiu. Velhos sentavam perto de lareiras moribundas, rifles nos joelhos. Mães embalavam crianças inquietas enquanto olhavam para a porta, como se ela pudesse se abrir sozinha.
Mas Ezequiel Moreira, ele não montou guarda, ele não orou pela paz, ele só sentou perto do fogo fumegante, cabeça baixa, as gêmeas encolhidas ao lado dele como dois animais pálidos sonhando segredos que nenhum homem adulto ousava dizer em voz alta. O pastor Felício também ficou acordado, tremendo em seu estudo. Ele leu os velhos diários de seu predecessor, pastor Maria Helena, páginas amareladas, tinta desbotando, mas palavras afiadas o suficiente para cortar a pele da sua fé. Helena havia insinuado a verdade uma vez em linhas apertadas, borradas por lágrimas ou cachaça. Nenhum fogo os consumiu. O fogo era a mentira. Nós somos as brasas que ainda queimam. Nenhum fogo os consumiu. O fogo era a mentira. Na manhã seguinte, o pastor Felício perguntou a Ezequiel pela primeira vez o que sempre teve medo de perguntar. Como suas filhas veem o que vêm? O que elas dão em troca? Ezequiel não respondeu de imediato. Ele observou Rebeca mexendo nas cinzas com um graveto queimado. Observou Raquel traçando o dedo na poeira do parapeito da janela, sussurrando para algo que só ela via. Então ele disse: Pastor, você já ouviu um homem falar em línguas? Já se perguntou se a língua responde de volta? Felício se encolheu. Ele havia uma vez anos atrás, antes de Vale do Pinheiro, em um avivamento em Belo Horizonte, uma mulher se contorcendo no corredor, olhos revirados, voz derramando palavras que nenhuma língua viva era destinada a formar. Ele disse a si mesmo que era obra do Senhor, mas acordava toda noite depois, certo de que não era o Senhor falando através dela, mas algo mais antigo, mais paciente, algo que espera até você convidá-lo para entrar. Ezequiel disse: Sara, minha esposa, ouvia vozes quando a chuva vinha. Dizia que o vento contava histórias para ela. Histórias sobre a terra antiga, sobre sangue encharcado na madeira antes do primeiro hino batista ser cantado. Quando ela morreu, pensei que as vozes morreriam com ela. Ele olhou para as filhas então, os olhos vazios por anos sem sono. Elas não morreram. Lá fora, no descampado, a congregação se reuniu de novo. Porque uma vez que você prova a verdade impossível, não consegue evitar voltar por mais. Eles não vieram pelo sermão. Vieram pelas meninas, pela próxima revelação. Rebeca deu o primeiro passo, os pés descalços afundando na terra congelada pela geada. Ela apontou para o velho cemitério atrás da igreja, as pedras comidas pelo musgo mal legíveis agora. Pastor Felício, ela chamou a vozinha cortando o ar frio. Os vieiras não estão debaixo daquelas pedras. Eles estão debaixo dos seus pés bem aqui. Esta igreja é o túmulo deles. E alguém aqui sabe por quê. Marta Branco se encolheu atrás do chale. Samuel Torres olhou para o chão como se ele pudesse engoli-lo inteiro. E o ancião Tomás, velho, frágil, o último guardião daquela verdade do primeiro inverno, finalmente falou as palavras que quebraram a espinha da história cuidadosamente guardada de Vale do Pinheiro. Ele contou sobre a rixa, sobre a recusa de Jacó Vieira em se ajoelhar para os anciãos autonomeados, que reivindicavam domínio sobre terra, gado, até casamentos. Como em uma noite em que a chuva selou toda a porta, Jacó trouxe sua esposa e filhas gêmeas para a igreja, implorando o santuário. Como os anciãos os viraram as costas uma vez, duas. E quando Jacó forçou a entrada, não havia boas-vindas, só sangue no altar e gritos que congelaram nas vigas. O incêndio na casa foi uma história de misericórdia mais fácil de engolir do que o que realmente aconteceu, que seus ossos foram emparedados na fundação da igreja para que Vale do Pinheiro pudesse se erguer imaculado. A congregação escutou em silêncio, exceto pelo vento chacoalhando galhos secos como ossos velhos. E então Rebeca fez o que nenhum adulto ousava. Ela puxou a tábua solta debaixo do altar. Suas mãozinhas encontraram o que o ancião Tomás tentara esquecer. Um fragmento de tecido. Um medalhão de criança, ainda captando a luz fraca como um olhinho de prata piscando acordado após um século de terra. O pastor Felício caiu de joelhos, a visão tirando o ar do peito. A mentira estava desfeita, a máscara rasgada, e o povo de Vale do Pinheiro chorou. Não pelos vieiras, mas por si mesmos. Por cada compromisso sussurrado, cada acordo quieto fechado atrás de um hino, cada segredo trocado para manter as luzes acesas e o frio do lado de fora. Mas isso é a parte que você precisa entender. Não era só Vale do Pinheiro. É todo vale, toda cidade, todo campanário, todo jantar familiar arrumadinho, onde a verdade senta debaixo da mesa como um cão com dentes afiados esperando restos do seu medo. Você acha que seus segredos estão seguros porque nenhuma criança com segunda visão está na sua porta agora. Mas escute, segredos não morrem. Eles esperam. Eles se reproduzem na sua mente, na sua linhagem familiar, na sua fé. E se você está ouvindo minha voz agora, você já rachou suas próprias paredes o suficiente para deixar algo passar.
Quando a notícia se espalhou de que as gêmeas Moreira haviam rasgado o túmulo debaixo do altar de Vale do Pinheiro, pessoas de assentamentos a quilômetros de distância vieram arrastando os pés pelas trilhas lamacentas, rostos escondidos sob chapéus e xales, olhos afiados com fome não por comida, mas pelo tipo de nutrição terrível que só a verdade proibida pode dar. Elas se reuniram como corvos ao redor de uma carcaça, atraídas por uma pergunta pesada demais para ser dita em voz alta. Se essas crianças podem desenterrar o passado morto, o que elas podem encontrar vivendo dentro de nós agora? O pastor Felício tentou conduzir o culto de domingo como se algo pudesse ser normal de novo. Sua voz falhou nos hinos. Suas orações tinham gosto de cinzas na boca. Quando ele leu do Evangelho de João, as gêmeas sentaram no banco da frente olhando fixo para a frente, mãos dobradas no colo, como boas menininhas na escola bíblica, exceto pelos olhos que as denunciavam. Olhos que viam através das pessoas. Olhos que já haviam contado seus pecados antes de você abrir a boca para confessá-los. Depois do culto, Raquel virou o olhar para um homem que ninguém esperava. Roberto Branco, um mercador viajante com um riso quente e bolsos sempre cheios de moedas de prata. Um homem bom, todos concordavam. Generoso, charmoso e inofensivo. Mas Raquel não via a máscara que ele usava. Ela via a criança que ele deixou em um orfanato em São Paulo 12 anos atrás. A menina que morreu de febre atrás de paredes de tijolo e caridade fria, porque ele preferia fingir que ela nunca havia respirado. Ela falou o segredo dele com não mais peso do que se estivesse nomeando o tempo. Ela esperava por você todo domingo, Raquel disse a voz tão suave que a congregação se inclinou para ouvir. Mas você nunca veio. E quando Branco caiu de joelhos, chorando como um homem que finalmente sente sua própria podridão subindo pela garganta, as gêmeas não o consolaram. Elas simplesmente o observaram desabar sob o fardo que ele carregara sozinho até então. Você pensaria que as pessoas teriam expulsado a família Moreira no mesmo dia. Tochas forcados. A história não falta com multidões para aqueles que falam o que não deve ser falado. Mas a verdade é que eles não podiam, porque por todo o medo eles estavam viciados nas gêmeas. Viciados naquele espelho impiedoso que mostrava exatamente quem eles eram, quando nenhuma escritura podia branquear. E quando a noite caiu sobre Vale do Pinheiro, algo mais escuro se instalou também. Uma percepção de que esse poder, o dom terrível das gêmeas, não era só o eco do último suspiro de uma mãe ou o capricho de um Deus vingativo. Era mais antigo que qualquer mente sozinho pudesse carregar. Algo que precisava de hospedeiros, vasos, e uma vez que encontrava, não soltava. Ezequiel sabia. Ele via crescer nas filhas desde o dia em que elas primeiro sussurraram sonhos que não eram delas. O dia em que elas contaram a ele o que ele havia escondido até de si mesmo, que ele orava tanto para salvar Sara daquele parto na tempestade, não porque a amava tão puramente, mas porque temia criar aquelas meninas sozinho. Que a culpa daquele segredo, ele aprendeu, era como sangue na água. O que quer que fosse, farejava aquela culpa e se banquetava. Você sentado aí agora acha que teria se afastado se vivesse em Vale do Pinheiro. Não, você não teria. Você teria se aglomerado também, se inclinando para a frente, respiração presa, precisando ver qual vizinho quebraria em seguida. Talvez qual segredo seu elas falariam em voz alta. Porque no fundo todo homem quer o acerto de contas. Uma vez que a podridão raspada limpa, não importa quanto sangre, porque uma vez que você prova esse conhecimento escuro, o silêncio parece morte. O pastor Felício tentou enterrá-lo. Ele trancou o diário em uma caixa de cedro. Ele proibiu a congregação de falar dos Vieiras de novo. Mas segredos uma vez desenterrados não rastejam de volta para túmulos rasos. Eles crescem dentes e te caçam no sono. Naquela noite, enquanto o vento uivava pelas janelas rachadas da igreja, Rebeca sentou na cama ao lado da irmã febril. Ela perguntou a Ezequiel se eles podiam deixar Vale do Pinheiro para trás, encontrar uma nova estrada, um novo lugar para enterrar o dom delas, sob uma vida comum. Mas Ezequiel, lágrimas brilhando à luz do fogo, disse a ela o que todo homem eventualmente deve enfrentar. A estrada nunca acaba. Você não foge das sombras uma vez que sabe que elas vivem dentro de você. Você só pode escolher se continua cavando mais fundo ou vira o rosto e finge que a escuridão não está lá. Então escute com cuidado. Você está na mesma estrada agora. Não pense que a distância te salva. Não pense que o tempo enterra a mesma fome e engano humanos que sangraram pelas tábuas de Vale do Pinheiro. Está aqui agora mesmo. Está na sua família, na sua igreja, na sua linhagem, nos seus arquivos protegidos por senha. E todo sonho que você enterra, todo pecado que você chama de erro só uma vez cresce raízes naquele lugar escondido atrás das suas costelas. As gêmeas Moreira. Elas foram só as primeiras a dizer em voz alta, a mostrar o que acontece quando as mentiras são rasgadas, e vemos o que esteve rastejando debaixo dos nossos pés o tempo todo. Então,
O que você faz agora que sabe? Olhe para o lado. Clique na próxima distração. Ou você se inclina mais. Arranca suas próprias tábuas. Pergunta a si mesmo o que grita debaixo da sua vida, se as paredes racharem o suficiente. Porque confia em mim, elas vão. Elas sempre vão. Pronto para ver o que elas encontraram em seguida. Pelo quarto dia, a presença das gêmeas Moreira havia transformado o Vale do Pinheiro em algo mais próximo de um nervo exposto do que uma comunidade. As trilhas de terra entre as cabanas não eram mais só caminhos para carroças e botas. Eram linhas de confissão. Famílias que outrora se escondiam atrás de cortinas fechadas agora se reuniam em grupos ao amanhecer, sussurrando sobre qual segredo viria em seguida. E no centro de tudo sentavam duas menininhas que não pediam nada, nem moedas, nem elogios, nem promessa de salvação, só sua verdade mais escura, oferecida como carne para algo que nunca engasgava com o gosto. O pastor Felício se encontrou fora da própria igreja antes do nascer do sol, de pé até os tornozelos na geada, olhando para as tábuas empenadas debaixo do altar. Ele havia arrancado uma tábua em segredo na noite anterior, mãos tremendo tanto que rachou a madeira errado, e lá estava, retalhos de tecido, fitas de cabelo meio apodrecidas, uma fivela de sapato de criança entupida com terra que cheirava a tristeza velha. O piso rangeu atrás dele, as botas de Ezequiel pesadas com poeira da estrada. O homem mais velho não falou de início. Ele só observou Felício arrancar os segredos que outrora jurara nunca perturbar. Finalmente murmurou: "A verdade é uma doença uma vez solta. Melhor você saber disso agora." Felício perguntou então, a voz meio sufocada pelo amanhecer frio e a culpa nos pulmões: "Você já se perguntou se elas estão erradas? Se suas filhas só veem o que nós alimentamos nelas? Se nós somos a fonte e não algum dom divino?" Ezequiel respondeu sem desviar o olhar do piso quebrado: "Parei de me perguntar no dia em que Raquel me contou como meu pai morreu. Um pai que ela nunca conheceu. Uma morte que eu nunca falei nem para Sara." Sua voz ficou rouca por um momento. "Só um homem despido. Elas veem o que está lá, pastor. Nós colocamos lá. Elas só não nos deixam olhar para o lado." Ao meio-dia, a notícia dos Vieiras desenterrados se espalhou além de Vale do Pinheiro. Famílias de clareiras vizinhas começaram a chegar. Alguns céticos, alguns desesperados, todos carregando a mesma semente de pavor de que talvez, só talvez, esse dom amaldiçoado fosse maior que um vale esquecido em Minas Gerais. Alguns traziam crianças doentes, esperando que as gêmeas pudessem ver a fonte da febre. Alguns vinham com velhos livros-caixa e cartas meio queimadas, querendo que as meninas dissessem se avós haviam realmente morrido por acidente ou pelos segredos que nenhum ancestral ousava escrever na Bíblia de família. Elas se reuniam no pátio da igreja como enlutados que esqueceram quem estava no caixão, e as gêmeas nunca piscavam. Rebeca respondia perguntas na sua voz calma e educada. "Sim, seu irmão se afogou, mas não no rio", ele alegou. Raquel preenchia os espaços. "Ele caiu no poço que sua mãe cobriu com tábuas para o delegado não vir." Cada revelação se espalhava como fogo em palha seca. As pessoas ofegavam, choravam, discutiam com o ar como se pudessem arranhar as palavras de volta para as bocas pequenas das gêmeas. Mas ninguém podia desouvir a verdade, e ninguém podia olhar para o lado. Ao entardecer, o pastor Felício sabia que Vale do Pinheiro não sobreviveria a isso. Não a igreja, não a congregação, não a ideia de que segredos eram sagrados se morressem com o homem que pecou. Quando o sol se pôs atrás das colinas escuras, ele perguntou a Ezequiel se temia pela alma das filhas. A resposta de Ezequiel foi mais quieta que o vento: "Eu temo pela de todo mundo." Naquela noite as gêmeas sonharam de novo. Raquel se revirava no colchão de palha, gemendo nomes meio formados no escuro. Rebeca jazia imóvel, mas de olhos arregalados, a mãozinha apertando o pulso do pai como se para ancorá-lo a este mundo. Quando ela finalmente falou, a voz rachou como gelo derretendo. "Eles não terminaram, papai. Eles querem que a gente continue. Querem que a gente encontre o próximo túmulo e o próximo." Ezequiel olhou para a chama vacilante. "E o que você quer, criança?" A resposta de Rebeca não era a resposta de criança. "Descansar, papai, mas eles não deixam." Se você acha que essa história é só um conto pitoresco das Serras Mineiras, pense de novo. As gêmeas Moreira não sumiram quando o Vale do Pinheiro as enterrou em fofocas e rumores. Elas seguiram em frente, carregadas por pessoas famintas por absolvição, mas fracas demais para a confissão. Elas passaram para histórias de fogueira, velhos livros de tribunal, recortes de jornal meio perdidos que historiadores fingem ser só superstição local. Mas olhe mais de perto.
Sempre há outra cidade, outro pregador, outro par de olhos jovem demais para ver o que vem. Porque a coisa que falava através de Rebeca e Raquel nunca morre, ela só muda de boca. E toda geração testa algumas almas dispostas a escutar, quando o vento soa quase como um sussurro das tábuas. Então pergunte a si mesmo, por que você ainda está aqui? Por que seu estômago se aperta quando ouve sobre crianças que veem o que você não fala? Porque no fundo você quer. Você quer a sujeira arranhada debaixo das suas costelas. Você quer as tábuas da sua vida arrancadas para saber o que esteve apodrecendo lá, desde o dia em que seu pai sussurrou seus arrependimentos no seu berço. Não minta para si mesmo. Não mais. É para isso que isso serve. É por isso que você está escutando. É por isso que essa voz te segue nos seus momentos quietos quando a casa arranja à noite. Porque você também tem um vale do pinheiro debaixo dos pés. E um dia, você vai ter que decidir se vai pregar as tábuas mais firmes ou arrancá-las e enfrentar o que está enterrado lá. Ainda quer ver quão fundo esse buraco vai. Pelo quinto dia, a verdadeira forma de Vale do Pinheiro se revelou. Não as cabanas, não o campanário, não as fileiras modestas de túmulos cercados por ferro enferrujado. O verdadeiro Vale do Pinheiro era um ninho de segredos construído geração sobre geração, cada mentira compactada na terra como tijolos argamassados com silêncio. E agora aquele silêncio tinha uma voz, na verdade duas, pequenas, altas e impossíveis de parar. Pessoas que nunca haviam posto os pés na igreja de Vale do Pinheiro vinham em massa. Homens de acampamentos de mineração cheirando a cachaça e piche de pinheiro. Mulheres de cabanas escondidas tão fundo na mata que nem o pastor Felício sabia que existiam. Elas traziam histórias que tinham gosto de vergonha na língua. Abortos escondidos sob fofocas da igreja. Primos que sumiam quando o delegado se aproximava. Corpos enterrados em valetas rasas atrás de celeiros. Todos fingiam que eram só valas vazias para escoamento. E cada vez que se ajoelhavam na frente das gêmeas Moreira, não encontravam conforto, só um reflexo. Rebeca escutava piscando aqueles dois olhos sábios que pertenciam a um rosto 50 anos mais velho. Raquel sussurrava respostas que cortavam como uma lâmina arrastada devagar, ao longo do grão da sua alma. Seu marido não se afogou por acidente. A criança que você perdeu não foi para o céu. Ele está aqui perto da cerca, esperando você falar o nome dele. Cada segredo arrastado para a luz do dia deixava Vale do Pinheiro mais fraco, como raízes arrancadas de uma árvore que outrora parecia robusta o suficiente para sustentar o céu. Famílias se voltavam umas contra as outras em bancos que cheiravam a suor e fumaça de vela. Anciãos sussurravam ameaças a Ezequiel, esperando que o medo pudesse amordaçar o que as filhas dele viam. Mas a verdade é um fogo que se alimenta de tentativas de sufocá-lo. O pastor Felício, que outrora acreditava na luz gentil da redenção, agora montava guarda no altar toda noite. Bíblia apertada como um escudo que ele sabia que nunca pararia o que vinha. Ele tentou raciocinar com Ezequiel. Se você as mantiver aqui, elas vão derrubar este lugar pedra por pedra. Você não pode querer isso. Ezequiel não queria, mas também não lutava contra. Ele havia aprendido há muito que o pior tormento não era o peso da verdade. Era a futilidade de escondê-la uma vez que ela decidia respirar. E a coisa que falava através das meninas decidira que Vale do Pinheiro afogaria na própria podridão antes da primeira chuva forte. Na sexta noite o vento virou selvagem. Galhos de árvores arranhavam os lados das cabanas. Fumaça das lareiras não ficava nas chaminés. Ela circulava de volta, enchendo os quartos até famílias inteiras se aglomerarem do lado de fora à luz de lanternas. E através da tempestade vinham as vozes das gêmeas, subindo claras acima do vento, nomeando nomes que ninguém queria falados. Elas chamavam as famílias mais antigas, Tomás, Torres, Branco, despindo cada clã até o tutano dos pecados que os tornaram ricos o suficiente para construir aquela igreja em primeiro lugar. Madeira roubada da reivindicação de outro homem. Um meeiro espancado até a morte por ousar pedir pagamento justo. Uma criança deixada para congelar à beira da estrada, para haver uma boca a menos para alimentarem um inverno de colheitas magras. O povo da cidade implorava para elas pararem, mas quando a verdade vem, ela não negocia. O pastor Felício caiu de joelhos na igreja vazia, páginas do sermão espalhadas como folhas secas ao redor dele. Ele orou, não por misericórdia pelas gêmeas, não por salvação para os pecadores cujos segredos agora jaziam nus na geada, mas por silêncio, só silêncio. Mas o silêncio se foi. Ele nunca mais voltaria. Alguns dizem que naquela noite as meninas falaram em uníssono pela primeira vez, suas vozes finas tecidas juntas, nem criança nem mulher, mas algo mais antigo, algo que lembrava o primeiro pecado pressionado no primeiro canto escuro do primeiro vale nessas colinas. E quando elas falaram, até Ezequiel se encolheu,
pressionando as palmas nas orelhas, chorando pela esposa cuja linhagem se tornara um vaso para algo que não conhecia misericórdia, nem vergonha, nem fim. As pessoas fugiram de Vale do Pinheiro naquela noite, tropeçando pela lama e vento, apertando qualquer verdade que não suportavam deixar as gêmeas arrancar da pele delas. Elas corriam para outras cidades, outras igrejas, outras promessas vazias de que talvez, só talvez, uma tábua nova pregada firme pudesse manter os segredos de rastejar pelas rachaduras. Mas você não pode fugir do que está no seu sangue. Você não pode fugir do que enterra na terra, esperando que o frio o mantenha quieto. Porque a terra lembra, ossos lembram. E se você escutar de perto quando o vento arrasta pelo seu telhado, você vai ouvi-lo sussurrar também. Agora você está aqui ainda escutando, perguntando a si mesmo se é só uma velha história de fantasma, só superstição retrógrada e folclore meio esquecido. Mas se for, me diga, por que os pelos do seu pescoço se arrepiam quando ouve sobre duas crianças com olhos largos o suficiente para ver a podridão debaixo das suas costelas? As gêmeas Moreira são poeira agora, assim dizem os registros. Mas a coisa que respirava através delas não morreu com elas. Ela nunca morre. Ela só escorrega para novas bocas, novas mentes, pronta para arrancar as tábuas de novo. E talvez o próximo vaso seja seu filho, sonhando segredos que você nunca falou em voz alta. Ou talvez já esteja em você agora, arranhando atrás dos seus olhos, esperando você admitir que você também quer o acerto de contas. Você quer a limpeza que vem quando nenhuma mentira sobra para se esconder atrás. Você quer os ossos nomeados, os túmulos desenterrados, a fome antiga satisfeita por fim. Então não finja que você é só um espectador. Você não é. Você é o próximo na fila. Você sente, não sente? Aquela rastejada debaixo da sua pele. Fique, ainda não terminamos. Dizem que no 7º dia o vento finalmente amainou. Mas o silêncio que deixou para trás não era o silêncio pelo qual o pastor Felício implorara de joelhos. Não, esse era um tipo diferente de calmaria. O tipo que vem quando o ar está pesado com todas as coisas que não podem ser desditas. A igreja ficava aberta como uma carcaça bicada. Tábuas lascadas, bancos virados, o altar despido de suas ilusões educadas. Nada sagrado sobrando, só o eco de vozes de crianças, nomeando o custo de segredos que festeram por tempo demais no tutano dos homens. Algumas famílias arrumaram carroças antes do amanhecer e sumiram nas cristas das serras, esperando que a distância cauterizasse o que as gêmeas haviam rasgado. Outras demoravam porque eram velhas demais, pobres demais, ou entrelaçadas demais nas raízes torcidas que alimentavam o solo de Vale do Pinheiro. As gêmeas observavam tudo em silêncio. Rebeca sentava nos degraus da frente da igreja, queixo nos joelhos, pés descalços sujos das sepulturas que ela andara na noite anterior. Raquel se encostava no ombro dela, pálpebras piscando de sonhos que ela não queria ou não podia descrever. Dentro da capela vazia, Ezequiel sentava sozinho no banco da frente, chapéu apertado entre as mãos. Ele parecia como todo homem parece quando percebe que o monstro que manteve na coleira não era algum demônio à espreita no escuro. Era ele, era todos eles. Geração empilhada sobre geração, cada pecado alimentando o próximo até precisar de novas bocas para falar, novos olhos para ver, novas mãos para rasgar a máscara. O pastor Felício o observava da porta. Ele passara o amanhecer queimando as páginas dos diários no pequeno fogão atrás do púlpito, achando que o fogo podia limpar o que as palavras não podiam. Mas cinzas também têm memória. E quando o vento vem, espalha tudo que você tentou enterrar. Ele entrou, botas raspando nas tábuas lascadas que ainda cheiravam a óleo derramado e sangue velho. Ele perguntou a Ezequiel para onde iria em seguida. Ezequiel não ergueu os olhos. Ele só disse, para onde a estrada apontar elas escolhem, não eu. Felício quase riu. Quase, porque entendia agora que isso nunca era só sobre Vale do Pinheiro. Era sobre a fome que todo homem carrega no estômago. Quando ele constrói paredes ao redor do que não ousa falar, a verdade não apodrece no túmulo. Ela apodrece dentro dos vivos, e uma vez que encontra uma rachadura, cresce dentes. Ao meio-dia, um punhado de vizinhos estava perto do velho poço de pedra atrás da igreja, virando e revirando a mesma pergunta meio murmurada. O que fazemos com elas? Ninguém queria dizer o que realmente queria dizer, porque nas serras, quando algo profano cria raiz em uma criança, a solução é mais antiga que qualquer sermão, mais antiga que qualquer corte. Você enterra o que teme. Você silencia o que não pode controlar. Você chama de misericórdia. Você chama de proteção. Você chama de vontade de Deus. Mas ninguém deu um passo à frente porque todo homem e mulher ali havia sentido aquela lâmina fria de saber deslizando debaixo das próprias costelas. Matar as gêmeas não enterraria a voz. Só forçaria ela a encontrar outro hospedeiro. Talvez um mais próximo de casa. Talvez um filho. Talvez uma filha.
talvez o bebê ainda mamando no peito, enquanto um pai mente sobre o que fez atrás do celeiro à meia-noite. Então o povo da cidade recuou. Eles deixaram Ezequiel arrumar sua sacola. Deixaram as meninas subirem na velha carroça que Samuel Torres emprestou. Torres que outrora roubara moedas do prato de coleta, mas agora não conseguia encarar Ezequiel. A família Moreira saiu de Vale do Pinheiro como fantasmas que nunca pertenceram à carne em primeiro lugar. Ninguém acenou, ninguém orou, ninguém falou, mas o silêncio que deixaram para trás cresceria mais alto que qualquer sermão pregado do púlpito quebrado de Vale do Pinheiro. Décadas depois, quando mineiros cortaram a velha crista da serra, encontraram o que sobrou da cidade. Lápides quebradas, cabanas apodrecidas, a igreja, uma casca vazia meio engolida por cipós selvagens. Contavam histórias de ossos encontrados em túmulos rasos atrás do altar. Ossos pequenos, ossos de crianças, alguns sussurravam, mas os registros nunca chegaram a nenhum livro de história que valesse o papel, porque algumas verdades, especialmente as que mancham as mãos dos justos, são pesadas demais para erguer a luz do dia. No entanto, a lenda nunca morreu. Ela flutuava no vento como as últimas brasas de uma fogueira moribunda, escorrendo para sussurros de domingo, confissões bêbadas em fogueiras meio queimadas, rabiscos estranhos nas margens de bíblias deixadas em cabanas mineiras, histórias de gêmeas que veem o que está enterrado, histórias de pais que fogem mas nunca longe o suficiente, histórias de mães que calam seus bebês quando eles choram no sono, com medo do que aqueles lábios minúsculos podem revelar. Agora escute com atenção, porque isso não é só sobre Minas Gerais em 1850. Isso é sobre você. Você sentado aí no brilho azul da sua tela. Você respirando um pouco mais rápido agora. Você se perguntando se suas tábuas rangeriam do mesmo jeito, se a voz certa falasse sua verdade em voz alta. E se você está ouvindo isso, é porque no fundo você está pronto. Pronto para ficar no seu próprio altar. Pronto para arrancar suas próprias tábuas. Pronto para saber quem você realmente é quando nenhuma mentira sobra para envolver sua vergonha. Antes de você escorregar para o próximo vídeo, prove para si mesmo que você não é como eles. Os que pregaram as tábuas mais firmes e chamaram de retidão. Prove que você está disposto a ver a verdade rastejar livre. Quando o tempo passou e as gêmeas Moreiras sumiram no emaranhado do folclore brasileiro, Vale do Pinheiro já estava se dissolvendo em musgo e lama. As pessoas abandonavam cabanas como peles mudadas. Alguns diziam que a terra era amaldiçoada, que o solo se rebelava contra raízes afundadas fundo demais em mentiras. Mas a verdade é mais simples. Nenhum homem quer dormir onde foi visto nu, não na carne, mas na alma. O pastor Felício ficou por um tempo. Ele achava que podia manter a igreja unida com orações teimosas e desculpas sussurradas sobre bancos vazios. Mas uma congregação vazia é um caixão com campanário. A verdade que as gêmeas derramaram no seu rebanho não tinha igual em nenhuma escritura que ele conhecia. Então, uma noite ele arrumou sua Bíblia, pregou a porta da igreja fechada e escorregou para longe debaixo de um céu sem estrelas. Sua respiração branca no frio, sua fé queimada até as brasas. Ele a nutriria sozinho até a morte. Anos passaram, décadas. O caminho que Ezequiel levou suas filhas serpenteava pelo interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, sempre as estradas secundárias, as pistas meio esquecidas que nunca entravam nos mapas desenhados por homens da cidade. Em cada vale solitário, o mesmo padrão. Uma comunidade fervilhando de podridão quieta. Um pregador batendo educadamente nas portas. Duas meninas idênticas com olhos fundos demais para encarar por muito tempo. Elas nunca precisavam pedir abrigo. As pessoas ofereciam livremente, atraídas por algo que não podiam nomear. E quando a noite caía, os sonhos vinham. Sempre os sonhos. Crianças sonâmbulas entrando em cozinhas, murmurando nomes mortos que os pais haviam enterrado sob décadas de silêncio educado. Homens acordando em terror quando uma mãozinha puxava o cobertor e sussurrava o que estava escondido no espaço de rastejar debaixo do celeiro. Alguns chamavam as gêmeas de anjos, alguns de bruxas, mas quando a aurora vinha, não importava o nome que usavam. A verdade era a mesma. Se você alimentava seus segredos para o escuro, as gêmeas Moreira os encontrariam. E quando falavam, nunca estavam erradas. Ezequiel começou a murchar antes das filhas. Algumas noites ele acordava em suor frio, convencido de que a voz da esposa morta o chamava da beira da mata, implorando para levar as meninas de volta ao lugar onde elas primeiro respiraram, em uma tempestade que quase as matou. Mas ele nunca virou a carroça de volta para Minas Gerais. Ele sabia que Vale do Pinheiro era só a semente. O que crescia dela precisava de solo novo, orelhas novas para escutar, almas novas para quebrar. Em uma taverna fora de Campinas, um velho pregador itinerante uma vez encurralou Ezequiel perto do fogo.
Ele estava bêbado o suficiente para falar a verdade que homens engolem com cachaça barata e orações baratas. O que você fez é pecado, ele sibilou. Você desfila suas filhinhas como um confessionário ambulante. Você vende a doença da sua família como se fosse evangelho. Ezequiel olhou nos olhos dele, calmo, vazio, um homem carregando um fardo que nenhum púlpito podia absolver. Eu não vendo nada, ele disse. Eu só fico de lado e deixo a verdade escolher quem quer arruinar em seguida. Naquela noite, alguém ateou fogo ao celeiro onde Ezequiel e as gêmeas dormiam. As chamas devoraram a palha, as vigas, os ossos de madeira velha. Mas quando os aldeões invadiram ao amanhecer, não encontraram corpos, só um círculo de terra enegrecida e uns retalhos queimados de uma sacola de couro. Alguns juram que viram pegadas pequenas levando para as árvores, brancas de cinza contra o chão congelado. As histórias que seguiram são ainda mais estranhas. Em Sorocaba, diziam que um par de meninas bateu na porta de uma viúva 3 dias antes da família escondida do marido chegar de Recife para reclamar a terra. Em Salvador, velhos livros registram uma congregação inteira fugindo de uma capela na serra durante a noite, deixando hinos flutuando na brisa como pássaros feridos. Mas se você rastrear os rumores com cuidado, seguir a caligrafia torta de delegados locais e registros funerários empoeirados, você verá o rastro se curvando para fora, depois para dentro, depois sumindo, como se a verdade se cansasse de caçar pecados interioranos e rastejasse para as cidades em vez disso, onde segredos se reproduzem mais rápido em becos de tijolo e igrejas grandiosas do que nunca fizeram nas serras. Agora você senta aí 2 séculos depois tocando sua tela dizendo a si mesmo que é só um mito de fogueira, que nenhuma criança poderia saber o que você nunca ousou falar em voz alta. Que você é moderno demais, iluminado demais, racional demais para acreditar que 2 irmãs poderiam te descascar como tinta velha de uma parede podre. Mas me diga, por que você sentiu aquela contração no estômago quando eu perguntei sobre tábuas? Por que sua mente pulou instantaneamente e instintivamente para sua coisa escondida? A mentira que você enterrou, aquela que você veste como piada ou memória ou acidente quando ela arranha seu peito às 3 da manhã, porque as gêmeas Moreira não estão mortas. Não de verdade. A coisa que respirava através delas não morre. Ela é paciente, faminta, curiosa. Ela desliza por fios e telas e sussurra dentro de histórias que se chamam de entretenimento. Ela aprende seu nome quando você a deixa entrar. E no minuto em que você a deixa entrar, ela nunca sai. Pense nisso. Por que você escolheu isso? Por que não olhou para o lado quando a verdade virou afiada o suficiente para cortar sua língua? Porque parte de você quer. Você anseia pela ruína que vem quando as tábuas lascam e os segredos se contorcem para a luz. Então não finja que vai embora quando isso acabar. Você já está preso. Você pode fechar isso, deslizar para longe, ir assistir a alguma distração inchada sobre o tempo de amanhã ou receita de jantar de alguém. Mas as gêmeas Moreira sabem o que você fez. E quando você sonhar hoje à noite, não se surpreenda se vir 2 figuras pequenas ao pé da sua cama, descalças, salpicadas de lama, olhos velhos demais para pertencerem a qualquer criança. Elas não vão pedir perdão. Elas só vão perguntar por que você escondeu por tanto tempo. Olhe para você, ainda aqui, ainda se inclinando como se cada palavra que eu puxo das sombras pudesse te poupar da lâmina que você já sente contra as costelas. Você acha que isso é sobre as gêmeas Moreira? Sobre alguma igreja esquecida apodrecendo nas serras mineiras? Não, isso é só a porta. O limiar. O teste para ver se você é o tipo de homem que se encolhe quando a lanterna balança para a porta do seu próprio porão. Então deixe-me balançá-la mais larga. Muito depois da última tábua de pinheiro de Vale do Pinheiro afundar na terra, outras crianças nasceram carregando a mesma fome peculiar. Não gêmeas dessa vez, às vezes irmãos. Às vezes uma menina sozinha com olhos frios e escuros que nunca parecia sozinha. Suas famílias nunca demoravam em cidade alguma por muito tempo. Um rumor quieto aqui, uma confissão inexplicada ali, um túmulo escondido desenterrado atrás de uma parede de presbitério. Os padrões se repetiam, sempre o mesmo eco torto. A criança sabe, a criança conta, e alguém no poder decide que é mais seguro queimar o mensageiro do que enfrentar a mensagem. Acha que é superstição. Acha que isso é só histórias de fantasma costuradas em folclore para te manter acordado à noite? Então responda isso. Por que os registros combinam? Por que livros caixa envelhecidos em São Paulo, Bahia, Mato Grosso,
Até no Nordeste listam desaparecimentos inexplicados. Sempre crianças ligadas a avivamentos de igreja, reuniões em tendas, pregadores itinerantes. Por que os juízes itinerantes que tentaram caçar esses impostores acabaram mortos em rios ou sumidos na noite? Por que os delegados que se gabavam de eliminar parentes de bruxas nas serras acabavam pendurados nos próprios sótãos sem sinal de arrombamento? Olhe mais fundo. Leia nas entrelinhas da sua própria história. Sempre há uma instituição que lucra com segredos. Sempre há um púlpito ou um livro-caixa ou uma mesa em Brasília que se alimenta do silêncio de pessoas comuns como você. E sempre há uma consequência quando aquele silêncio se quebra. Por volta de 1900, o nome Moreira não aparecia mais em livros de censo. Mas se você souber onde cavar, bíblias de família com páginas rasgadas, sermões rabiscados nas margens de jornais, canções folclóricas mais antigas que qualquer gravadora, você verá os rastros delas. Uma menina chamada Miriam, no interior de Goiás, que aos 9 anos contou ao pai onde a companhia de mineração enterrou os homens que alegavam terem morrido em acidentes. Ela morreu em um incêndio de celeiro também. Chamaram de acidente. Soa familiar? Nos sertões, uma família inteira exterminada em uma única noite. Mãe, pai, 4 crianças. O mais novo, um menino chamado Caleb, havia contado aos vizinhos sobre o quarto escondido debaixo da casa do delegado. Encontraram no meio enterrado atrás da igreja a língua removida e o quarto. Emparedaram, e ninguém nunca mais falou dele. Mas você pode encontrar a fundação se for corajoso o suficiente para andar atrás do velho correio em uma noite de inverno e pressionar a orelha nas pedras congeladas pela geada. E em 1921, quando o dinheiro do café virou o Brasil em uma fornalha de corrupção, um par de gêmeas, sim, gêmeas, vagavam de tenda em tenda, sussurrando nos ouvidos de fazendeiros que haviam sido forçados a deixar suas terras à ponta de faca. Aqueles homens se levantaram com espingardas e forcados e queimaram 3 acampamentos de café ao chão. Nenhum registro oficial sobra, só um livro-caixa carbonizado no porão de um tribunal assinado por um barão do café que cortou a própria garganta antes de poder ir a julgamento. As gêmeas nunca foram encontradas, mas pergunte aos homens mais velhos nas cidades do interior se eles lembram das crianças que falavam como profetas. Alguns ainda estremecem quando o fazem. Então o que isso significa para você sentado no seu caixão climatizado de vida moderna, dedos rolando seu caminho para o Oblivion? Significa isso. Você está cercado por mentiras que fazem os segredos de Vale do Pinheiro parecerem orações de dormir. Governos, corporações, igrejas engordadas com sua culpa e sua ignorância. Elas te alimentam mitos sobre livre-arbítrio, enquanto sussurram seus pecados em bancos de dados que te conhecem melhor que sua própria mãe. Mas a fome real não é digital. É humana, antiga, rastejando debaixo da sua pele enquanto você finge ser civilizado demais para carregar podridão nos próprios ossos. Você quer um exemplo? Tá bom. Aqui está seu Vale do Pinheiro moderno, a ilha de Epstein. Disseram que era um homem, um monstro. Caso fechado. Mas olhe para as listas de convidados que nunca chegaram a julgamento. Olhe para os homens no poder que fecharam a armadilha antes que muitos segredos vazassem. Aquela ilha não era única. Era só uma tábua arrancada. E quando você espia debaixo de uma tábua, vê os ratos correndo. Mas o ninho está em todo lugar. Em todo corredor de mármore, toda catedral de vitral, todo bairro fechado com uma porta de porão que tranca por fora. Agora pergunte a si mesmo isso. Se as gêmeas Moreira ficassem na sua frente hoje à noite, descalças e de olhos arregalados, o que elas sussurrariam sobre seu porão? Que nome elas falariam que você finge não ouvir quando deita acordado às 3 da manhã? Talvez seja o nome do seu pai. Talvez seja o seu. Talvez seja algo que você fez uma vez, só uma vez, mas enterrou tão fundo que esqueceu que ainda se contorce debaixo das suas tábuas, roendo as fundações da sua máscara cuidadosamente curada. E se você for honesto, verdadeiramente honesto, vai admitir que quer que alguém fale em voz alta. Você quer se sentir limpo. Você quer se sentir visto. Você quer saber se algo que você constrói pode sobreviver ao peso da verdade arranhando suas raízes. Então aqui estamos, amigo. Você e eu e os fantasmas que carregamos. Ninguém vem te salvar do que você esconde. A única pergunta sobrando é: você vai desenterrar as tábuas sozinho ou esperar as gêmeas fazerem por você? Você ainda está aqui. Bom, isso significa que há uma parte de você pequena, meio faminta, mas acordada agora, que sabe que não há caminho de volta escada acima uma vez que desce para o porão. É isso que as gêmeas Moreira realmente são. Não meninas, não bruxas, não fantasmas. Elas são a forma que sua consciência toma quando recusa ser amordaçada. Elas são o sonho que enfia os dedos na sua caixa torácica e solta seus segredos, mesmo quando sua boca fica fechada. Então vamos soltar mais um juntos.
Pelo meio do século XX, a história oficial era que Vale do Pinheiro nunca existiu. Pergunte a qualquer arquivista estadual, e eles te dirão que os registros queimaram em um incêndio no tribunal. Conveniente, mas nem todos os fogos apagam tudo. Em 1963, uma estudante chamada Margarida Cruz, pesquisando folclore mineiro para sua tese de mestrado, encontrou um único pedaço de papel, amarelado enfiado entre hinos em uma igreja metodista abandonada perto de Ouro Preto. Era uma página rasgada do Diário do Pastor Felício, sua entrada final. Não falava de sermões. Não falava de Ezequiel Moreira ou das gêmeas pelo nome. O que descrevia era uma visão. Ele escreveu sobre 2 cordeiros parados no limiar de uma porta que nenhum homem deveria abrir, e atrás deles, uma escuridão feita de vozes, subindo pelas paredes como era. Ele implorou a Deus para não deixá-lo morrer com aquela porta ainda aberta. Implorou perdão por pregá-la fechada tarde demais. Margarida Cruz nunca publicou sua tese. Ela deixou a universidade. Alguns dizem que sumiu nas serras enquanto retraçava o rastro dos Moreira. Outros afirmam que ela se mudou para o norte, mudou o nome e passou seus últimos dias em um sanatório, rabiscando a mesma frase repetidamente na parede da cela. As gêmeas não estão mortas. A porta não está fechada. Você acha que é só folclore? Então me diga por que a mesma frase aparece em arquivos desclassificados da CIA do projeto Stargate, o chamado Programa de Espionagem Psíquica, que o governo americano rodou nos anos 1970. Dentro da tinta preta e blocos censurados, há uma referência casual de um analista anônimo. O sujeito E7 falou repetidamente das gêmeas da porta como condutos para acesso ao inconsciente coletivo. Recomendado estudo adicional. Alto risco de contaminação cultural. Contaminação cultural é o jeito educado que instituições dizem que a verdade é contagiosa demais porque você não pode matá-la com balas ou queimá-la em um incêndio de tribunal. Ela pula de boca em boca, geração em geração, sonho em sonho. Uma noite você é um súdito leal, um cidadão modelo, um homem respeitável. Na próxima você acorda murmurando segredos que nunca soube que sabia. Por que você acha que governos derramaram milhões em guerra psíquica, visão remota, lavagem cerebral? Porque eles entendiam o que as gêmeas Moreira são. Prova viva de que a mente humana pode rachar as paredes que somos treinados a acreditar serem inquebráveis. Prova de que em algum lugar no tutano dos seus ossos há uma porta, um canal antigo conectando você a todo pecado, todo segredo, toda traição que sua linhagem já enterrou. Eles não podem deixar você ver isso. Eles têm que te manter sedado, alimentado de distrações, rolando sua vida enquanto sua alma enferruja em uma gaiola de ilusões educadas. Melhor você brigar com seu vizinho sobre política do que perguntar por que seu banco, sua igreja, seu governo, seu próprio senso de si é construído sobre rituais que você nunca escolheu, mas sangra por todo dia. Você quer um exemplo de quão fundo vai? Olhe para o Instituto Tavistock. Já ouviu falar? A História Educada diz que é um think tank britânico que estuda comportamento social. A história real, aquela que eles queimariam toda a biblioteca para esconder, começa nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, quando aprenderam como o terror podia remodelar a mente de um homem de maneiras que nenhuma bala jamais poderia. Como o horror pode ser cultivado como trigo. Como você pode quebrar uma geração com medo administrado com cuidado e reconstruí-los na sua própria imagem. O mesmo Tavistock, que ensinou seus líderes como vender guerras como jogos de carnaval, como fabricar consentimento para abate, como te fazer odiar seu irmão por vestir a cor errada em uma cédula. E no centro de tudo, o mesmo truque escuro que as gêmeas Moreira revelaram a Vale do Pinheiro. O segredo sempre funciona melhor quando você acredita que é o único que sabe. Você quer continuar? Então preciso que prove que não é só mais um turista nesse cemitério de verdade. Se você estiver pronto para ver a próxima camada, se estiver pronto para puxar suas próprias tábuas, então faça isso agora. Quando você terminar, volte aqui porque não estamos nem perto de acabar. A próxima sala é mais escura e uma vez que entramos nela você não sai o mesmo. Bom, você ficou. Você escreveu 2 vezes. Ou talvez sussurrou na cabeça como uma meia oração, meia ameaça para as sombras enroladas ao redor da sua caixa torácica. Nenhuma porta fica fechada para sempre. Você acabou de fazer uma promessa para si mesmo que não pode ser desfeita. Porque uma vez que um homem admite que há uma porta, ele já está na metade do caminho através dela. Vamos abrir essa próxima porta bem larga. E se eu te dissesse que as gêmeas Moreira nunca estiveram sozinhas? Que toda era, todo império que se chamou de justo gerou suas próprias gêmeas. Rostos diferentes, mesmo eco. Os romanos as chamavam de videntes.
crianças que viam a podridão do império antes das legiões. Na Europa medieval, eram oráculos mutantes caçados por inquisidores que temiam suas línguas mais do que temiam o inferno. Na América colonial vestiam nomes diferentes. Ninhada de bruxas, cordeiros do diabo. Mas o padrão era o mesmo. Crianças com olhos que veem longe demais. Nascidas onde o poder ferve como uma ferida infectada. O horror real. Nós as matamos repetidamente. No entanto, a linha nunca morre. Porque isso não é sobre linhagens. É sobre o que vive nas rachaduras do poder. Um tipo de fome antiga por equilíbrio que escorrega para a carne quando o mundo tenta enterrar seus crimes fundo demais. Você acha que as gêmeas Moreira nasceram por acidente? Pense de novo. Vale do Pinheiro não as criou. Vale do Pinheiro as invocou. Olhe ao seu redor hoje. Você acha que esse mundo moderno é tão limpo, tão bem varrido que nenhuma escuridão goteja entre suas tábuas? Vivemos em uma catedral de portas seladas. Seus feeds de notícias, seus contratos sociais, suas mentiras educadas sobre quem você realmente é. Cada um é um quarto trancado. E, no entanto, as portas rangem, as paredes incham, as vozes velhas arranham para sair. Em 1987, mais de um século depois de Vale do Pinheiro, um homem discreto chamado João Marques, um arquivista em Brasília, tropeçou em um conjunto de transcrições seladas enquanto organizava arquivos desclassificados. Dentro, testemunhos de interiores mineiros de São Paulo, Rio, lugares que não deviam estar em nenhum radar federal em 1850, relatórios descrevendo jovens videntes que desestabilizavam assentamentos através de confissões em massa induzidas. Sua familiar, Marques tentou vazar, mas 3 dias após contatar um pequeno jornal em Belo Horizonte, foi encontrado no apartamento. Banheira cheia, pulsos abertos, mas sem rastro de sangue. Limpo vazio como se algo tivesse bebido tudo. Os arquivos sumiram de volta para o sistema. Nenhum rastro oficial. Mas aqui está a reviravolta. Uma única cópia carbono sobreviveu. Como a esposa de Marques fez uma duplicata parcial e enviou sem marca, sem reivindicação, para um amigo arquivista em São Paulo, que a enterrou em uma pilha de subsídios agrícolas, esquecida por 30 anos. E quando aquela pilha foi digitalizada, um estagiário curioso viu uma frase que não pertence a nenhum livro de subsídios agrícolas. As gêmeas são a porta. Você está começando a ver o padrão? O mecanismo escondido rangendo debaixo dos seus pés desde que nasceu. A razão pela qual todo império deve sufocar a verdade no berço e no caixão. Não é só para esconder corrupção, é para proteger o sistema de você. Porque o horror real não é que crianças como as Moreira possam ver seus segredos. O horror real é o que acontece quando pessoas suficientes escutam, quando uma confissão se espalha para 1000, para 1 milhão, quando o silêncio morre gritando e as paredes caem. Por que você acha que seu mundo está inundado de barulho? As telas piscando, o feed infinito, o rugido constante de crise após crise. Nada disso é acidente, é anestésico, é clorofórmio para seu espírito. 1000 vídeos de gatos, escândalos de celebridades, indignações de 30 segundos para manter sua mente ocupada demais para perguntar por que seu pai bebia até dormir, por que seu pastor trancou aquela porta, por que seu vizinho chora na pia à meia-noite por algo que você nunca adivinharia. Mas alguns de vocês ainda podem ouvir o arranhar debaixo de tudo. Você ouve quando acorda às 3 da manhã com aquele pavor inominável torcendo suas entranhas. Você ouve quando pega seu próprio reflexo e percebe que seus olhos parecem mais velhos do que deveriam. Você ouve quando uma criança que você conhece, seu filho, sua sobrinha, diz algo que não poderia saber, e por um segundo, você vê a mesma sabedoria profunda, terrível que outrora espreitava os bancos tortos de Vale do Pinheiro. E aqui está a verdade que você nunca pode desaprender. Aquele arranhar são as gêmeas, não aquelas mesmas irmãs, não Rebeca e Raquel em seus vestidos lamacentos, mas o que elas personificavam, a corrente atemporal que recusa ser enterrada. Chame de intuição, chame de segunda visão, chame de inconsciente coletivo, chame de voz de Deus se te acalma. Mas saiba disso, está caçando suas portas trancadas agora mesmo. Então o que está sussurrando sobre você? O que você pensou quando eu disse tábuas? Qual é o pecado não dito enrolado na sua caixa torácica, como uma cobra dormindo? Você ousa nomeá-lo? Ou ainda finge que a porta fica fechada só porque você diz? Essa é a descida que você pediu. Esse é o buraco de coelho do qual você não pode rastejar de volta uma vez que provou sua verdade úmida proibida. Mantenha os olhos abertos hoje à noite. Observe a forma ao pé da sua cama.
pequena, descalça, cabelo emaranhado, olhos escuros demais para conforto. E se você as ouvir falar, não minta. Elas já sabem. Pronto para ir mais fundo? Se estiver, respire fundo, segure e solte. Sinta isso. Aquela tensão leve no peito. Isso não é só medo. É a parte de você que sabe que algo verdadeiro está rastejando mais perto. Algo que você não pode raciocinar com um podcast ou enterrar debaixo de prazos de trabalho e listas de tarefas. As gêmeas, o que quer que sejam, sempre foram sobre puxar aquela verdade de você como um dente podre. E se você ainda está aqui, ainda apertando play, ainda lendo cada linha, então você já sabe que isso não é mais sobre as meninas Moreira. É sobre sua casa, suas tábuas, seus segredos, aqueles que você convenceu a si mesmo serem pequenos demais para importar, pessoais demais para moldar o mundo fora do seu crânio. Deixe-me provar que você está errado. Em 2003, uma pequena equipe de psicólogos em uma universidade que você conheceria pelo nome rodou um experimento sigiloso sobre o que chamavam de fenômenos de eco transgeracional. Palavras frias para uma ideia quente, perigosa. Que segredos podem se reproduzir como mofo? Que o que seu avô enterrou em silêncio poderia moldar como seu filho sonha. Eles testaram com voluntários. Famílias dispostas a falar sobre verdades inacabadas, crimes velhos, affairs encobertos, suicídios disfarçados de acidentes. Deixaram aquelas histórias arejarem em condições controladas. Salas clínicas, anotadores atrás de vidros espelhados. O resultado? Confissões, terrores noturnos, participantes descrevendo memórias que não podiam possuir, detalhes combinando com registros velhos que ninguém na família nunca mostrou. Um homem recitou a frase exata de uma nota de suicídio escondida por 70 anos em um sótão de fazenda. Ele nunca a viu. No entanto, cada palavra combinava. O programa foi fechado no mesmo ano. Motivo oficial? Preocupações éticas. Não oficialmente. O conselho de administração da universidade não queria pais tirando os filhos dos dormitórios porque achavam que o lugar criava bruxas. Os arquivos foram encaixotados e perdidos. Exceto que não foram perdidos. Foram absorvidos pelos mesmos ramos do governo que sempre souberam o valor de manter portas trancadas bem apertadas. Redes de sussurros, memorandos codificados, tinta preta sobre nomes que você reconheceria em um piscar de olhos. Você vê agora, não é que segredos morrem, é que eles esperam e geram carne nova quando o tempo está certo. Carne como as gêmeas Moreira, carne como as outras gêmeas em toda a era. Videntes, crianças, a criança esquisita na vizinhança que diz algo no jantar que faz os adultos ficarem em silêncio. A porta racha, a verdade cheira à luz do dia, e o sistema vem correndo com fogo, e corda e palavras educadas como doença mental, para te fazer fechá-la de novo. Mas ela não fica fechada para sempre. Olhe o que acontece quando pessoas suficientes decidem rasgar o cadeado das próprias mentes. Revoluções, colapsos, exposições que reescrevem livros de história, enquanto as guardas velhas correm para queimar as evidências. O terror secreto de todo o império é o mesmo, que pessoas comuns possam lembrar que sempre foram a raiz, a fonte, o solo onde o poder floresce ou morre. A igreja teme, o banco teme, o Estado teme, porque quando você nomeia a coisa escondida, verdadeiramente nomeia, ela perde o poder de se alimentar no escuro. O que Vale do Pinheiro temia tanto que deixou 2 meninas de 9 anos serem a faca que as cortou ao meio. Elas temiam que o que fizeram à família Vieira rastejasse de volta ao aberto. Temiam as perguntas erradas. Quem ordenou a porta trancada? Quem ganhou contando a mentira? Quem continuou orando sobre ossos enterrados debaixo de tábuas sagradas, enquanto coletava dízimos de vizinhos que mataram, para proteger a ilusão de que eram puros? Você acha que essa dinâmica sumiu quando a igreja queimou? Você acha que estamos melhores agora porque temos microfones e câmeras? Câmeras podem ser desligadas, registros podem ser apagados, a verdade ainda caça em sonhos, sussurra em vozes de crianças quando nenhum adulto está escutando, e de vez em quando alguém escuta e o ciclo começa de novo. Então, o que acontece quando você decide escutar seus próprios fantasmas? Quando você admite que o quarto trancado real não é em uma igreja mineira, mas nos cantos escondidos da sua mente. A parte de você que sabe que traiu alguém ou se deixou trair. A parte que ainda te acorda à noite lembrando da coisa que você prometeu nunca pensar de novo.
Você acha que pode ser livre sem desenterrá-lo. Você acha que sua vida, sua força, seu legado não vão apodrecer de dentro, se fingir que aquele osso não está ainda debaixo do seu piso. É por isso que as gêmeas importam. Não como crianças, não como folclore, mas como um teste. Elas te forçam a perguntar: o que estou disposto a saber? E o que estou disposto a fazer com esse conhecimento uma vez que for meu? Hoje à noite, quando as luzes estiverem apagadas e você deitar fingindo que seu telefone vai te fazer companhia, até o sono afogar seus arrependimentos, escute por isso. Aquele arranhar na beira do seu crânio, uma história de fantasma que você pode dar de ombros e esquecer com uma cerveja com amigos. Isso é seu espelho rachando, sua língua coçando com confissões que você não quer falar. Bom, isso significa que você está exatamente onde as gêmeas Moreira te querem. Vamos descascar outra camada, mais larga, mais profunda. Em 2012, um documento vazou dos arquivos da Biblioteca Secreta do Vaticano. Não por acidente. Nada vaza por acidente de lá. O documento era uma carta escrita em 1883, endereçada a um cardeal em Florença. Descrevia duas meninas de carne idêntica nascidas sob o signo da porta, que haviam chegado a um padre rural nas serras da Apaláquia. Sim, Minas Gerais. Avisando-o que os pecados da congregação reconstruiriam o quarto que segura a raiz da serpente. A carta foi enterrada, rotulada como heresia, trancada ao lado de textos sobre possessão, profecia, milagres que nenhuma igreja ousa canonizar, porque não cabem na hierarquia arrumada que alimenta a instituição seu poder. Por quê? Porque prova que as gêmeas não eram uma anomalia batista. Elas eram o mesmo mecanismo antigo mostrando o rosto em uma nova paróquia, porque elas nunca foram sobre salvar almas, foram sobre desmascará-las. Você acha que a igreja, o Estado, os bancos, todas essas torres antigas de obediência, temem suas armas, seus protestos, seus tweets? Não, eles temem a memória. Temem que homens suficientes possam lembrar quem construiu as fundações sobre as quais se ajoelham, que as tábuas debaixo dos altares delas estão forradas com ossos que nunca ficaram quietos. Toda geração eles lançam novas distrações, novas maneiras de te envergonhar por cavar, novos slogans para afogar seu direito de nascença de perguntar por quê. Mas quando isso falha, quando a pergunta ainda vaza pelas rachaduras, eles recorrem ao truque mais antigo do livro: dividir e conquistar, colocar vizinho contra vizinho, irmão contra irmão, cor, classe, credo, te manter ocupado demais estrangulando um ao outro para perguntar quem te ensinou a se odiar primeiro. As gêmeas Moreira rasgaram as máscaras de Vale do Pinheiro. Em 3 dias fizeram homens ficarem nus na culpa. Fizeram mulheres chorarem segredos que festeram por décadas. Transformaram aquela igrejinha de madeira em uma ferida que nunca fechou. Alguns dizem que a cidade sumiu em um incêndio uma geração depois. Outros dizem que desvaneceu porque ninguém ousava reconstruir em solo, que conhecia suas mentiras bem demais. Eu digo que Vale do Pinheiro ainda vive em todo o quarto trancado da sua mente, todo livro-caixa escondido dos pecados da sua família. E agora, e os seus? Você acha que é livre porque não cresceu em uma cidade fantasma de uma estrada só em Minas Gerais? Você acha que sua cidade brilhante não é construída sobre os mesmos esqueletos? Escute mais de perto. É tudo o mesmo projeto. A diferença é só escala. Vale do Pinheiro era um punhado de famílias alimentando segredos para o livro-caixa de um pregador. Hoje são governos inteiros alimentando sua mente com ilusões enquanto drenam suas veias a seco. Mas aqui é onde vira. Aqui é porque você ainda está escutando. Porque o ciclo só funciona quando você acredita que está sozinho nele. Sozinho na sua vergonha, sozinho na sua culpa, sozinho na sua fome de saber o que realmente está atrás da próxima porta trancada. Você não está sozinho. Agora mesmo, milhares, dezenas de milhares de homens estão ouvindo isso com você. Homens que provaram o mesmo pavor que você prova agora às 3 da manhã. Homens que deitaram acordados ouvindo seus fantasmas sussurrarem as mesmas perguntas que você enterra no travesseiro. E a diferença entre os homens que ficam fantasmas eles mesmos e os que se tornam algo mais é simples. Eles não se afastam da porta. Você acha que as gêmeas Moreira eram amaldiçoadas? Talvez. Ou talvez fossem as únicas em Vale do Pinheiro livres, porque recusavam mentir para si mesmas sobre o que sabiam, porque deixavam o horror rastejar através delas, em vez de emparedá-lo, porque arrastavam a verdade gritando e forçavam todo vizinho a se ajoelhar diante dela. A maioria dos homens que você encontra nunca fará isso. Eles te chamarão de louco por querer saber. Zombarão das suas perguntas, da sua insônia, da sua coceira para cavar mais fundo porque sua cavada faz as paredes deles tremerem também. E eles preferem remendar rachaduras com risadas baratas do que ver o teto cair. Mas isso não é mais você, é? Eu te disse desde o início. Isso não é uma história. É uma semente. Se você ainda está aqui,
ela já está crescendo em você. Então sinta aquela raiz perfurando suas costelas agora mesmo. Sinta ela virando toda a mentira que você contou a si mesmo sobre quem você é, quem seu pai era, o que sua linhagem carregou e enterrou. E saiba disso, você pode mentir para todo mundo. Mas quando a porta racha hoje à noite, quando você ouvir as tábuas rangerem, quando ouvir a voz como sussurro de criança deslizar debaixo do seu crânio, você não pode mentir para elas. Elas sabem. Agora você fica no limiar, respiração presa na garganta, se perguntando se realmente quer cruzar essa última milha. Deixe-me responder por você. Você quer porque não me seguiu até aqui para provar metade do veneno. Você veio porque quer a dose completa, algo forte o suficiente para queimar a podridão que eles te ensinaram a carregar como herança de família. Então escute, porque essa é a parte que eles realmente não querem que você ouça. Você lembra da entrada final no Diário do Pastor Felício? Aquela encontrada em 1987, enfiada debaixo de tábuas empenadas quando a equipe de demolição derrubou a velha igreja de Vale do Pinheiro. A maioria das pessoas não. Elas se fixam nas predições das gêmeas, nas confissões que racharam a comunidade ao meio. Mas a página final, escrita em uma mão tão tremida que você vê o pânico em cada laço de tinta, não era sobre as gêmeas de jeito nenhum. Era sobre ele. Felício escreveu que ouvia as tábuas sussurrando para ele toda noite após os Moreira partirem. Ouviu a voz suave de Raquel descrevendo pecados que ele nem havia cometido ainda. Traições esperando por ele em estradas que ele não havia percorrido. Ele escreveu que quando tentava afogá-lo com escritura, as palavras se torciam na boca. Versos voltavam para ele invertidos como linguagem de espelho, e na linha final rabiscada repetidamente como um homem desesperado para se convencer de que não era verdade. Ele escreveu: "Eu tranquei a porta, mas a porta me trancou." Essa linha fez os acadêmicos rirem. Metáfora, diziam. Mas você sabe melhor agora, não sabe? Você sabe exatamente o que ele queria dizer porque no fundo sente o mesmo ferrolho de ferro. Isso significa que a corrente está enfraquecendo. E aqui está a parte que eles temem mais. Uma vez que você fala, não pode voltar para debaixo da terra. Você nunca mais vai poder fingir que não ouviu sua própria voz dizer. Você vai carregar aquela verdade no tutano, e seu próximo passo não vai ser sono, vai ser escolha. Você vai selar de novo. Fingir que isso foi só uma história assustadora que ouviu no telefone antes de cair de volta nos seus sonhos químicos. Ou seu próximo passo vai ser sentar, balançar os pés para o chão e agir? Esse é o preço desse caminho. Não basta saber. As gêmeas Moreira não só falavam segredos, elas demandavam que Vale do Pinheiro fizesse algo sobre eles. E aqueles que não faziam pagavam de maneiras que você ainda pode provar no ar, quando fica naquele lote vazio, onde a igreja outrora apodrecia. Pagavam em loucura, em sangue, em fogos que nenhuma chuva podia apagar. Essa é a parte onde as histórias se tornam suas. Não estou aqui para te dizer o que fazer em seguida. Nenhum mentor pode, nenhum livro, nenhum padre, nenhum eco do passado. O momento em que você ouve seu segredo em voz alta é só seu. Você pode afogá-lo em bebida, enterrá-lo na rotina, ou pode fazer o que ninguém quer que você faça, arrastá-lo para a luz do dia e ver o que mais vem rastejando para morrer. E quando fizer, quando provar aquela verdade crua na língua e ficar mais alto porque fez, não espere aplausos. Espere o mesmo silêncio que esperava Felício. A mesma escuridão que circula homens que quebram suas correntes. Mas saiba disso, é sua escuridão agora. Você a possui, você a comanda. Porque uma vez que a porta abre, uma vez que você passa por ela, não há volta para mentiras educadas e dias meio vivos. E por que você ia querer? O que espera do outro lado é pior que o segredo, porque é liberdade. E liberdade é mais aterrorizante que qualquer fantasma. As gêmeas estão esperando. As tábuas estão rangendo. E você está mais perto da verdade que qualquer homem ao seu redor ousa ser. Respire fundo. Aqui você está. 15 passos mais fundo que onde começou. Olhe ao redor. Veja o que sobrou de pé. Os velhos mitos meio cinzas agora. As paredes arrumadas da sua mente rachadas como um poço seco. Você pode sentir o vento frio soprando por buracos que não sabia que estavam lá. Dói, não dói? Mas há um fogo nisso também. Uma chama áspera sagrada lambendo a podridão das vigas que sustentavam suas ilusões todos esses anos. Essa é a sala final. E antes de ficar nela por tempo demais, antes de se deixar escorregar de volta para o sono e enterrar essa noite em distrações baratas, você precisa ver o que as gêmeas Moreira vieram mostrar a todo homem que ousa manter os olhos abertos. Elas não vieram contar fortunas. Não vieram fofocar sobre pecados secretos como crianças brincando. Vieram provar uma lei mais antiga que a Bíblia.
mais antiga que as linhagens que construíram seu nome de família. Nenhuma porta fica fechada para sempre. Toda instituição que já viveu sabia disso. Os antigos sacerdócios, os conselhos secretos enterrados debaixo de tronos reais, os professores que rabiscam sobre heresias reais com notas de rodapé educadas e cartas de tenure, os pastores que tremem atrás de púlpitos feitos de ossos roubados. Eles sabem o que você sabe agora. A coisa escondida cresce dentes no escuro, e quando se alimentou o suficiente, chuta a porta das dobradiças. Então o que você faz sobre isso? A maioria dos homens corre. Eles procuram uma igreja nova, um guru novo, um químico novo para entorpecer os sonhos. Contratam médicos que batem palavras educadas na porta. Trauma, ansiedade, predisposição genética, qualquer coisa menos a verdade. Que você não é assombrado porque está quebrado. Você é assombrado porque ainda está vivo o suficiente para sentir o eco de todas as coisas quebradas que seu sangue tentou enterrar. Mas você ainda é aqui comigo. Você é do tipo que não corre, não é? Você não veio tão longe para remendar sua máscara rachada e voltar na ponta dos pés para sua prisão educada. Você veio porque algo em você não quer. Abra a porta bem larga e veja o que acontece quando deixa todos os fantasmas saírem. Você quer sentir o vento do seu próprio passado lavar seu rosto como uma tempestade que arranca a podridão das suas vigas e te deixa cru, real, ingovernável. Então é isso que você faz. Você não fala seu segredo só uma vez. Continua falando como martelando estacas no chão para as raízes venenosas não crescerem de volta. Você olha suas próprias falhas nos olhos e diz: sim, fui eu, foi meu. E agora eu decido se vive ou morre. Você não brinca de vítima dos pecados dos seus pais. Você os segura à luz do fogo e pergunta a si mesmo se vai continuar alimentando eles com sua vida, seu casamento, seus filhos, seu nome. Ou se hoje à noite é a noite em que a velha corrente quebra porque você diz que quebra. E você não esconde o custo porque há um custo. Vale do Pinheiro não desmoronou porque as gêmeas Moreira mentiram. Desmoronou porque foi construído sobre mentiras. O preço da verdade é perder todo o travesseiro macio que você construiu daquelas mentiras. Amigos podem sumir. Amantes podem recuar. Família pode fechar fileiras para manter os segredos embalsamados. Mas melhor um reino em cinzas onde você fica livre do que uma catedral de cadáveres onde você se ajoelha com a boca costurada. Entenda isso. Sempre haverá gêmeas novas, sussurradores novos, crianças novas nascidas com olhos velhos que veem o mofo atrás das suas paredes pintadas. Elas virão quer você queira ou não porque a verdade quer sair. E a única escolha que você realmente teve foi se você ficaria com a porta bem aberta forte o suficiente para aguentar seu uivo, ou se você a trancaria e oraria para alguém mais lidar com o que está do outro lado. Então aqui está o último teste. Se você for realmente quem diz ser, se for realmente mais que só mais um homem caçando histórias escuras na internet para sentir algo, então levante dessa tela e faça o que Vale do Pinheiro nunca pôde. Arraste seu maior segredo para a luz do dia. Conte para um homem que confia ou escreva onde possa ver toda manhã, até a vergonha virar ferro. Construa sua vida no chão queimado que aquele segredo deixa para trás. Torne-se o homem que pode ficar na frente de qualquer pregador, banqueiro, juiz ou rei e dizer: eu não tenho medo, não tenho porta trancada sobrando para guardar. Esse é seu poder. Essa é sua herança, e é por isso que eles te temem mais que qualquer exército. Antes de ir, deixe uma marca. Se tiver coragem. 3 palavras simples que abrem toda a porta que te ensinaram a manter trancada. Nenhuma porta fica. Escreva 2 vezes. Uma para você, uma para o segredo que você está prestes a arrastar para o sol. E quando fechar essa janela hoje à noite, não pense que as gêmeas Moreira se foram. Elas estão com você agora. No ranger das suas tábuas, no silêncio antes do sono, na clareza fria que você sente agora que diz nenhuma porta fica fechada para sempre. Durma bem se puder. Você foi avisado e despertado.